Eles são capazes de aprender novos idiomas, dirá de aprender um versículo como João 3,16 e Salmo 23. Então, às vezes, a gente acha que é forçar a mente da criança, mas não é o que a Escritura nos ensina. As Escrituras nos ensinam que uma avó e uma mãe, a Bíblia não menciona o pai dele, porque deveria ser um gentil, alguém que não estava na fé, não teve esse papel importante na vida de Timóteo. Mas uma mãe e uma avó teve o papel importante de ensinar as Escrituras na vida desse obreiro, Timóteo. Paulo disse, olha, desde criança, versículo 15, você sabe as sagradas letras. Você conhece a Bíblia. Você conhece a palavra de Deus. Então eu quero pregar a vocês, nesta manhã, sobre 3 pilares importantes. A Escritura nos conduz à salvação. As Escrituras são confiáveis e as Escrituras são úteis. Em primeiro lugar, gostaria de destacar que Paulo elogia Timóteo, que está lá no versículo 10. Você tem seguido de perto o meu ministério. Você me conhece. Você sabe o quanto eu tenho padecido pela igreja, o quanto eu tenho sofrido, o quanto o meu ministério tem sido importante, impactante. Timóteo é elogiado. No versículo 14, Timóteo é desafiado quando Paulo diz, permaneça nas coisas que você aprendeu. Paulo tem essa característica, ele vinha, elogiava, depois dava-lhe uma pancada. Olha, Timóteo, parabéns, você tem aprendido a Escritura desde criança, você tem seguido meu ministério de perto, agora permaneça naquilo que você aprendeu. Permaneça naquilo que você aprendeu. E Timóteo agora é lembrado por conhecer as Escrituras desde criança. Isso é no versículo 15. E agora entramos, propriamente dito, no sermão desta manhã. Timóteo cresceu em um lar piedoso, irmãos. E aprendeu com a sua mãe e com a sua avó a respeitar a palavra de Deus. O lar daquele menino era piedoso. É a primeira característica que nós temos da vida desse obreiro, de Timóteo. Ele cresceu em um lar crente. Ele cresceu em um lar onde a palavra de Deus era exposta para ele. Ele cresceu em um lar em que as Sagradas Escrituras faziam parte da vida dele desde pequeno. E Paulo revela que as Escrituras tinham um poder de tornar o homem sábio para a salvação. Ou seja, se você cresceu dentro de uma casa onde a palavra de Deus foi exposta para você, no mínimo você tem que ser um homem sábio, inteligente. O que Paulo está querendo dizer a Timóteo é, você pensa, e pensa biblicamente. Agora aqui nós temos um problema. A primeira verdade que nós extraímos desse versículo 15 é que nós não somos salvos porque acreditamos na Bíblia. Se eu perguntar aqui, quem acredita na Bíblia, vocês vão levantar a mão, todo mundo. Mas a nossa salvação não está garantida porque nós acreditamos na Bíblia, mas sim pela fé no Jesus que é revelado na Bíblia. Crer na Bíblia, Satanás é o maior credor das Escrituras. Estava lá, viu todos os eventos. A Bíblia diz que ele crê tanto que estremece. Não tem fé aqui maior que a dele. Sabe da existência de Deus, ouviu cara a cara, mas é um desobediente nato. Desobediente nato. Então não é porque você conhece a Bíblia, não é porque você sabe a Bíblia, não é porque você crê na Bíblia, é a fé no Cristo revelado na Escritura. Nós não somos salvos porque nos ajoelhamos diante da Bíblia. Quem daqui dirigiu uma oração à Bíblia, levanta a mão. Alguém já dirigiu uma oração aqui à Bíblia pedindo salvação a ela? Ninguém. Não fazemos isso. Não adoramos a Bíblia. A Bíblia não é um objeto de adoração. A Bíblia é um objeto de revelação. Ela serve para nos revelar aquele que pode nos salvar. Isso é um ponto importante da crença na Escritura. A Bíblia não salva, mas o Cristo que está revelado na Escritura salva. Satanás conhece a Bíblia de cima para baixo. Estava lá em todos os eventos, mas não é salvo. Essa é uma das provas.
E outro ponto que nos traz uma reflexão é: não basta crer, crescer na igreja, crescer num lar cristão e não crer em Cristo. Eu sei que isso é forte. Eu cresci num lar, a exemplo de Timóteo. Um lar cristão, um lar crente. A Bíblia foi exposta para mim desde os minha mais tenra idade. A minha mãe forrava um pano debaixo do banco para passar as vigílias em oração, e eu dormia embaixo dos bancos. Eu cresci na igreja. Mas houve um momento em que eu tive que olhar para Cristo e dizer: eu creio em Cristo Jesus para a minha salvação. A minha mãe, a exemplo de Eunice, a exemplo de Lorde, fez a parte dela. Mas chega um momento em que eu e você temos que fazer a nossa decisão. Temos que olhar para Cristo e dizer: eu creio no Senhor e creio no Senhor para a minha salvação. Muito embora cresci num lar evangélico, muito embora cresci exposto à palavra de Deus, cresci nos cultos, nos louvores, na ministração da palavra de Deus, participando de todos os projetos da igreja, cantando nos Heróis da Fé, era um grupo de crianças que eu cantava, depois nos adolescentes, juvenil, cantando no juvenil. Nada disso salva ninguém. Engajamento religioso não salva ninguém. Frequentar a igreja não salva ninguém. Sentar nos bancos da igreja não salva ninguém. Perdão aos músicos, tocar também na igreja não salva ninguém. Isso é um dever nosso, é um dever de gratidão. Cantar no conjunto, se envolver com a igreja, abraçar a causa, evangelizar, são todas reações de gratidão pelo que Deus já fez. Aleluia, Deus. Deus já me encontrou, Deus já me salvou, e por gratidão a Deus eu vou fazer isso. Eu não vou fazer isso para que Ele se agrade de mim e me salve. Olha, eu estou aqui no conjunto juvenil cantando. Veja aí, viu? Mais um domingo, na minha presença aí, bota aí, eu estava presente no culto. A Escritura não fala sobre isso. A Escritura não fala sobre isso, né? Não venha para a igreja, ou não se envolva com a igreja, não esteja na igreja tentando fazer com que Deus marque um ponto na sua presença no culto. Isso aí não tem sentido. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, uma das muitas coisas que esse versículo nos ensina é que não basta crescer no lar crente, sendo exposto à palavra de Deus para ser salvo. Não basta crer somente na Bíblia para ser salvo. Não basta ter engajamento religioso para ser salvo. Nós somos salvos pela fé em Cristo. E a fé em Cristo está revelada nas Escrituras. Não é isso que Paulo diz a Timóteo? A Escritura pode te fazer sábio. Sábio para quê? Para a salvação. Quem lê a Bíblia, meu amigo, não vai encontrar salvação em nenhum outro nome, a não ser o nome de Jesus. Ninguém engana esse indivíduo fácil. Ninguém chega para ele e diz: olha, não é só Jesus que salva não, viu? Tem outra coisa que tu tem que fazer aí para ajudar. Porque do mesmo jeito que do lado do catolicismo romano existem pessoas que acham que a sua salvação vem mediante a penitência, vem mediante a outras coisas adicionadas à fé. No lado protestante também existe. Eu acabei de falar. Acha que ativismo religioso salva, está na igreja direto salva, está envolvido com a igreja salva, está adorando um cantor gospel, sei lá. Eu estava vendo agora essa semana, fizeram imagens aí de pastores. O pastor nem morreu ainda, já fizeram uma imagem, está dentro da igreja. É complicado. Então são coisas que a gente olha assim e diz: então por que criticar o lado de lá? Se o lado de cá estamos fazendo as mesmas coisas com outros nomes. São outros nomes, mas a prática é a mesma. Então aqueles que acreditam em Cristo através da Escritura não praticam essas coisas. Aí eu admiro um cantor. Vocês não sabem o quanto eu tenho admiração por reverendo Jorge Noda. Pregou aqui semana passada, foi meu professor de seminário. Mas eu não pude estar aqui. Eu não pude estar aqui por causa dos eventos da igreja também. A gente envolvido, liguei para Kleber Mitz, só não deu, a gente não pôde estar aí. Teve alguns imprevistos. Mas se eu não tivesse isso, eu tenho que ver Jorge Noda, porque eu tenho que dar um beijo em Jorge Noda e pedir a bênção. Se eu não ver Jorge Noda aqui, desculpe Jorge Noda se estiver vendo aí ao vivo. Se eu não vê-lo aqui, eu vou vê-lo lá. Glória a Deus. Essa é a nossa fé. Aleluia.
A nossa fé em Cristo. No Cristo que vai nos colocar dentro do céu. E uma promessa eterna para sempre. Conviver a eternidade com Jorge Noda. Para sempre, com tantos outros, dos quais eu nutro admiração, mas não adoração. Entendeu, irmãos? Então, esse é o primeiro ponto que eu queria dizer a vocês. As Escrituras conduzem à salvação. Por que as Escrituras conduzem à salvação? Porque as Escrituras nos conduzem a Cristo. É sobre Cristo que as Escrituras falam. A Bíblia não fala sobre outra coisa. A Bíblia fala sobre Cristo. A Bíblia não é sobre Moisés. A Bíblia não é sobre José. A Bíblia não é sobre Adão. Muito embora a gente prega sobre algumas características das vidas dessas pessoas. Mas a Bíblia não é sobre Abraão, não é sobre Isaac, não é sobre Jacó, não é sobre Maria, não é sobre Pedro, não é sobre João, Tiago. A Bíblia não é sobre nenhuma dessas personagens. A Bíblia é sobre Cristo. É sobre Jesus Cristo. É Cristo usando a vida dessas pessoas, pessoas falhas tal como a gente. Pessoas que tiveram grandes problemas na família, problemas drásticos. Noé um escolhido, problema na família. Abraão um escolhido, problema na família. Adão foi o primeiro problema da família. A família criada por Deus, meu irmão. Saiu da mão dele, um problema terrível. Imagina a minha, uma luta todo dia, de segunda a sexta, para controlar esse menino. Controlar outro que está dentro de casa. A minha mulher, que às vezes é ferreira, está fumando. Uma luta terrível para a gente controlar a nossa família, conduzi-la debaixo da graça de Deus, do poder de Deus, da fé em Cristo. Mas a história não é sobre mim, eu sou um tijolo na construção desse grande Deus e do seu Filho, Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Aquilo que o reverendo Kleber falou aqui, no dia que alguém aparecer aqui, eu sou o primeiro a abandonar o barco, as dois. Porque é sobre Cristo. Vocês não sentiram a presença dele aqui no louvor? Glória a Deus. Aleluia. Enquanto estávamos louvando, eu senti a presença de Deus quando clamamos com as nossas vozes. O meu desejo é estar contigo. É para sempre ser o seu melhor amigo. Aleluia. Deus. Às vezes a gente não tem muita vontade de conviver com certas pessoas, mas certamente temos o desejo de conviver com Cristo. Aleluia, Deus. É Ele quem tem que aparecer. É Ele quem tem que estar. É Ele quem tem que ser o centro das atenções da igreja. A estrela resplandecente da manhã. Então, se eu leio as Escrituras e não percebo as Escrituras apontando para Cristo, a minha leitura está errada. Porque eu já vi várias pregações. Eu também sou um pregador. Eu já vi muita gente. Pedro, José. A história de José, porque José sonhou, porque dera José, porque não sei o que. É José a vida todinha. É Adão a vida todinha. Deixa aquele abençoado para lá, meu Deus. Tocamos no nome dele, mas tem uma coisa que Deus fez maior do que o pecado de Adão. E foi a ideia de dizer, eu não vou te matar não, porque Deus podia matá-lo ali, né? Não vou matar você não, eu vou lhe dar o quê? Perdão. Glória a Deus. Deu uma caída fora do jardim aqui, mas você tem perdão. Aleluia. Então a Bíblia não é sobre Eva, sobre Adão, sobre nenhum desses personagens. Muito embora às vezes eu vou ler a vida deles, como gosto sempre de ler as Escrituras e digo, Abraão, sai daí, não dá para tu não, está imprensado. Aí às vezes eu fico até brincando com a leitura. Claro, eu já sei o desfecho, mas Abraão faz isso não, meu irmão. A Bíblia diz que Abraão é o pai da fé mentindo. O pai da fé mentiu. Não é sobre ele. E também não é sobre os nossos pecados. A Bíblia é sobre um Deus em Cristo que perdoa os nossos pecados. Aleluia. A Bíblia não é também sobre Davi, grande rei, poderoso, tal, mas meu amigo, a minha família está melhor ainda, graças a Deus. Eu peço que vai bem, em nome de Jesus. Mas teve uma família extremamente conturbada, mas isso não impediu que da descendência dele viesse Jesus Cristo, filho de Davi. As Escrituras nos ensinam que apesar das nossas falhas, apesar dos nossos fracassos, Deus opera em nós e através de nós. Grande rei Davi, apesar dos fracassos.
As Escrituras nos conduzem à salvação. As Escrituras falam sobre um Cristo que nos salva. Nenhum desses nomes pode nos salvar, somente o nome de Jesus Cristo. Em segundo lugar, gostaria de dizer a vocês que as Escrituras são confiáveis. Isso está no versículo 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Se puder jogar aí. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar o que é verdadeiro. Nós vamos ficar nessa parte A. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Por Deus. Isso fala de inspiração. Isso fala de inerrância. A palavra inspiração, olha aqui para mim. Às vezes a gente faz assim, ó. Inspirar. Tem gente que compõe hinos inspirados. Acordou de manhã, está naquela... A modernidade chama de vibe. Estava numa vibe. Estava numa inspiração, compõe hinos. Fantástico, maravilhoso. Mas já tem outro, né? O pessoal que canta aqui sabe disso. Tem outros que a gente diz, meu amigo, isso aqui passou longe a ideia de inspiração. Está muito longe, aqui não tem base nenhuma. Mas a Escritura está dizendo que ela é, e toda ela é, inspirada, ou seja, soprada por Deus. Mas não é soprada no estilo... Aquele espírita lá do Brasil, como é o nome dele? Mediúnica. Mediúnica, no estilo mediúnico. Vai ter o nome daquele espírita lá famoso, ainda bem que eu estou esquecendo. Sim, Chico Xavier. Chico Xavier criptografava as coisas. Ele botava a mão no ouvido e saía escrevendo uma coisa ditada e ele mecanizado, ele robotizado, escrevia a coisa. A inspiração da Escritura não é essa. A inspiração da Escritura é um Deus que sopra o que é verdadeiro, Aleluia, Deus. o que não se erra, mas sem anular a personalidade do indivíduo. Porque se anulasse a personalidade de Davi, Davi seria inerrante. Se anulasse a personalidade de Abraão, Abraão seria inerrante, mas a personalidade deles nós iremos ver aqui ou acolá falhas, erros próprios da natureza humana. Mas aquilo que Deus falou através da boca deles não voltará atrás, não tem erro, se cumprirá. Isso é o que Paulo está querendo dizer. Timóteo, toda a Escritura é inspirada. Então, irmãos, quando você acordar de manhã e fazer a sua leitura da Bíblia, a sua devocional, acredite que aquilo ali é verdade. Acredite que aquilo ali é inspirado por Deus. Não é inspirado por um espírito qualquer, por uma entidade que soprou no ouvido de um camarada desse e ele escreveu, mas foi soprada pelo próprio Deus. E Deus não erra e a sua palavra também não. Toda a Escritura é inspirada por Deus. E isso é uma doutrina que Satanás ataca desde o princípio. Não é não? O que foi que Deus disse a Eva e a Adão? Coma de todos os, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Isso é a palavra de Deus. A palavra de Deus é, coma de tudo menos dessa. A palavra de Deus. Mas quando Satanás se aproxima de Eva, o que é que ele faz? Ele percebe que ela está olhando para aquela árvore e ele também percebe que ele come de tudo menos daquilo. Ele não sabia da conversa. Não sabia da história. Também não é onisciente. Chega para Eva e diz, rapaz, que saiu, porque vocês não comem. Ela disse, Deus disse que a gente não podia comer não. Qual é a palavra de Satanás? Foi assim que ele falou. É assim a palavra de Deus. Não é assim não. Isso não é bem por aí não. Satanás é perito nisso desde as origens. Distorcer aquilo que Deus falou. Toda mensagem distorcida que tenta desnivelar, degradar, diminuir, torcer, criar outra coisa em cima daquilo que Deus falou, provém de Satanás. Ele é o autor dessas ideias. Das ideias que dizem, foi assim que Deus falou? Eu acho que não. Olha, vê só. Deus disse isso, mas na verdade, Ele não quer que vocês tenham o mesmo conhecimento dele. Sejam sabedores do bem e do mal. Porque no dia que vocês comerem isso, vocês se tornarão o quê? Deuses também. Vocês saberão igual a ele. Ela disse, gente, rapaz, tá vendo que eu estava escondendo isso de mim? Eu vou comer porque eu quero ser o quê? Uma deusa também. Eu também quero ter conhecimento do bem e do mal. Eu também quero saber tudo. Às vezes isso não está dentro da gente, não. Está dentro. A gente às vezes quer saber muito. Quer saber tudo. E Deus disse, olha, tem coisas que eu vou ocultar para vocês. Tem coisas que vocês
podem saber, não precisam saber. Às vezes, eu tenho 34 anos, vou fazer o mês que vem. Mas às vezes eu fico pensando, já desde muito novo, já desde os 20 eu fico pensando, eu queria saber o dia do meu funeral. Queria ver lá, como é que vai ser. Ao mesmo tempo que falo sobre isso, eu... Misericórdia, eu também não quero morrer não, Mas é aquela curiosidadezinha, aquele, sabe, aquele pitacozinho que fica ali dentro e diz, rapaz, como é que é o futuro? Como é que vai ser as coisas que não pertencem a gente? Porque Deus não me deu a morte ainda, Deus me deu a vida. Eu tenho que viver, eu tenho que celebrar, eu tenho que pregar, eu tenho que encontrar os meus irmãos, eu tenho que celebrar a Santa Ceia do Senhor, eu tenho que ser crente e viver o tempo que Ele me deu. Eu posso morrer amanhã, levar o tofado e viajar. Mas nós não estamos preocupados com isso, mas às vezes vem essa coisinha, o que surgiu lá em Eva no passado. Então Paulo diz, olha, toda a escritura ela é inspirada, mas uma das coisas que Satanás ataca é a doutrina da inspiração da escritura. Distorcer o que está escrito, mudar o que está escrito. Abre a tua internet, vai ver o que a turma está falando, vai ver o que eles estão pregando. Está distorcendo tudo, está tudo distorcido, está tudo torado, tudo quebrado. Tudo aquilo que foi ensinado como verdade está sendo passado como mentira. Eu estava lendo ontem, fiquei perturbado, tem a ver com escritura não, mas agora 12 por 8, pressão 12 por 8 está alta, viu? A medicina agora descobriu que 12 por 8 está alta. Todo mundo aqui pulou acertando agora. É uma nova revelação da medicina. Eu estou com pressão alta a vida toda, 12 por 8. Quem já está com pressão alta está comemorando. Eita, agora é todo mundo com pressão alta também. E quem está com a pressão normal disse, meu Deus, eu estou doente. A indústria farmacêutica é uma fã de agora vender. Mas no meio religioso, cristão, bíblico, acontece a mesma coisa. Daqui a pouco aparece um cara com a nova revelação. Unção do leão. Eu vi uma irmã andando. A unção do leão. A unção de Michael Jackson. A unção disso, daquilo. Então você vai ver, aquilo que está escrito tem sentido, mas não. O que tem sentido agora é a unção do Michael Jackson. Eu imagino Jesus fazendo um passeio no walk. Não tem sentido, irmãos. Não tem sentido. Às vezes a gente sorri. Não tem sentido, graça, unção dessas coisas. Teve uma época nos Estados Unidos que teve uma unção do dente de ouro. O camarada orava, nascia um dente de ouro. Agora eu fico perguntando, para quê? Já viu o camarrinho com dente de ouro? É a coisa mais feia que existe, dente de ouro. Pode ser de ouro, mas eu tenho uma para vender, não. Tem que ficar aqui. Meu Deus, que sentido Deus tem de me dar um dente de ouro? Que sentido Deus tem de me dar a unção do leão? Não tem. Ah, não falou aqui do paletó, pega meu paletó aqui, joga, o povo cai. A unção do Dragon Ball Z, quem nunca estudou Dragon Ball Z, faz assim um Kamehameha, cai lá não sei para onde. Unção do riso, a irmã riu aqui, mas riu espontaneamente. Não tá fugindo não, né, irmão? Quer ter unção do riso, acaba vai lá, bota a mão nela e começa a rir, direto, sem parar. Tem que tirar, porque a unção está no riso. Gente. Vocês vão ver essas coisas aparecer por aí. Tem um negócio, um meme na internet que diz, meu filho, você vai ver coisa. Você vai ver essas coisas por aí, mas todas as vezes que você vê essas coisas por aí, lembre-se desse sermão nessa manhã. Glória a Deus. Lembre-se disso aqui, ó. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil. Tudo aquilo que foi inútil, tudo aquilo que não tem sentido, tudo aquilo que não tem lógica, não provém de Deus. Provém de uma distorção nascida no coração dele, do cão mesmo, para desviar a igreja, uma cortina de fumaça. O camarada ficar entretido com aquilo, é mesmo. Eu vi na minha frente, pastor. Nasceu um dente de ouro do diabo. Não tem sentido. Nasceu, beleza. Nasceu. Mas qual é o sentido? Você arranca para vender? Não, é só para ficar mesmo. Não tem sentido. Né? O dente o cara não pode nem vender para pegar um dinheirinho. O Espírito Santo usou homens para escrever a palavra de Deus. É isso que Pedro diz. Pedro disse, Deus usou homens. Colocou na mente deles, colocou na boca deles, colocou na mão deles a palavra de Deus. Deus não faz nada sem sentido, sem lógica.
Deus não faz nada irracional, Ele não é menino. Ele não é criança que se imperte, que brinca com pirulitos, que brinca com a sua igreja. Deus tem tanta coisa para fazer no mundo, ficando dando dente de ouro aos outros. Tanto muçulmano aí para se converter. E Deus brincando lá nos Estados Unidos de dar dente de ouro. Eu vi esses dias um testemunho muito importante de um muçulmano. Esqueci até o nome dele agora, porque o nome deles é complicado. Depois eu lembro. Mas naquele testemunho eu acredito. Aquele homem foi um terrorista, um homem-bomba, matou 5 pessoas.